Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter vocês aqui. Bem, para explicarmos um pouquinho melhor do que vamos falar hoje, eu gostaria antes de fazer algumas perguntas, um pouco existenciais. Vamos lá. Afinal, de onde tudo surgiu? Qual é o seu propósito aqui neste universo? Quem é você? E de onde todos nós viemos? Complexo, não é? Para alguns, aqueles que têm sua fé seu porto seguro, as respostas estão na ponta da língua. Só que, para milhares de cientistas ao redor do mundo, essas perguntas ainda não têm uma resposta concreta, mas são as principais inspirações do trabalho de suas vidas. Sendo na religião ou na ciência, a busca de nossas origens é uma procura incessante para a humanidade há milhares de anos. E quando essas duas coisas se misturam, bem, nesse caso, temos que vir aqui explicar o que é essa nova tendência, que vem crescendo imensamente nos últimos anos. Dentre elas, a mistura entre a física quântica e o espiritismo. Afinal, o que essas coisas têm a ver uma com a outra? Hein? Bom, para explicarmos tudo isso melhor, temos que dar aquela passadinha básica na física. O que é a física quântica? Fundamentada há quase 200 anos atrás, a mecânica quântica, como é chamada dentro do meio científico, é uma ciência que busca entender o comportamento das partículas subatômicas, ou seja, partículas que são ainda menores que o átomo. Os prótons, os elétrons, os fótons, os bósons, todas essas minúsculas partículas são o objeto de estudo principal dessa ciência. É esperado que física quântica responda muitas perguntas. Afinal, os resultados que foram obtidos são extremamente precisos e otimistas, e através deles já conseguimos explicar até certos comportamentos de galáxias e da tão famosa massa negra. A física quântica também caminha a passos largos para a comprovação de outras dimensões surgidas no mesmo momento em que, para a ciência, tudo foi criado. O famoso Big Bang. E é nessas expectativas que o Espiritismo encontrou um belo de um amigo. Mas já vamos chegar lá. Passado pelo beabá da física quântica, vamos agora ao Espiritismo. O termo Espiritismo foi criado em 1857 por Allan Kardec, fundador da doutrina, que é seguida por milhões de pessoas ao redor do globo. Coincidência ou não, tanto o Espiritismo quanto a física quântica foram criados em épocas bem próximas, ambas fortemente influenciadas pelos grandes avanços científicos da época. Por sinal, a religião fundada pelo pedagogo é considerada a mais científica de todas, sendo a racionalidade, a crença na continuidade da vida e o respeito absoluto a outras crenças são os pilares importantes da fé espírita. Esses religiosos creem principalmente na imortalidade do espírito, destinados a reencarnar até que a alma esteja evoluída o suficiente para alcançar as dimensões espirituais mais completas. As dimensões são algo importante para os espíritas, onde residem diversas almas e seres, tanto aquelas que ainda estão em fase de aprendizagem, como aquelas que já evoluíram nas suas diversas reencarnações. Bom, já podemos observar aí um ponto importante em comum: as tão discutidas dimensões. Continuando. Para os espíritas, a busca pela comprovação na parte da ciência desses outros lugares é um passo importante para as suas próprias crenças. Uma das mais importantes descobertas da física quântica foi a descoberta de que o mesmo objeto pode se encontrar em dois lugares ao mesmo tempo, algo que contradiz a física clássica. Para os espíritas, isso é uma prova de que a alma
pode se encontrar aqui, neste plano físico, presa ao corpo, e em outras dimensões, mais ou menos elevadas. Você já deve ter visto algum vídeo ou relato de psicografia, certo? Chico Xavier foi um dos grandes propagadores dessa que podemos chamar de habilidade. Chico talvez seja um dos mais famosos médiuns do mundo, e sua habilidade estaria diretamente conectada a essa descoberta da física quântica. Certos homens seriam dotados dessa capacidade de se conectar e conversar com espíritos, e que não existiria nada de sobrenatural nisso tudo. Os médiuns, como são chamadas essas pessoas, recebem essa energia de outra dimensão. Comunicam com o que transcrevem aquilo que outras almas querem passar. Mas como exatamente essa conexão acontece? A energia que nos conecta, algo que não teria uma representação física, pois é considerada imaterial. É um dos principais pontos da física quântica. Conforme essa ideia, os corpos se conectam por uma força invisível e tudo no universo está ligado entre si através dessa energia. Em outras palavras, somos todos um só. Para confirmar essa teoria, ainda é necessário encontrar a partícula divina, como foi chamada e nomeada pelo físico ganhador do Prêmio Nobel Leon Lederman. Essa partícula conectaria todos do planeta e do universo, e logo chamou a atenção dos espíritas devido à proximidade das suas crenças, que enxergam o mundo de modo muito mais parecido com essa visão científica. Somos todos corpos vibrantes, feitos do pó das estrelas, conectados por essa energia, que não é visível, mas sentida por todos. E mais, essa energia conectada por tal partícula poderia muito bem ser o próprio espírito ou alma, algo que mesmo depois da morte, ou seja, da desencarnação do corpo físico, continuaria a existir, vagando entre dimensões e aguardando o descanso eterno ou a próxima reencarnação. As vibrações de energia são também algo sobrenatural para ambos os lados. Os espíritas acreditam que suas ações, palavras, pensamentos e atitudes vibram e ecoam no universo, gerando uma energia. É algo parecido com o que entendemos por karma. Por sinal, as boas ações e caridades seriam atitudes essenciais para a evolução, sendo indispensáveis para aqueles que pretendem alavancar sua própria alma para um grau superior. Ou seja, para os espíritas, não existe salvação fora da caridade. Essas vibrações ligam as pessoas e, mais do que isso, são fundamentais para decidir como a alma irá reencarnar na sua próxima vida. Na ciência, as vibrações de energia são o que causam a constante expansão do universo que conhecemos. Algo similar à gasolina, que o universo usa para continuar a girar seu motor. A infinita vontade do universo de continuar em expansão é um fato. E um ótimo exemplo disso seria a aparência que os átomos ganham quando são descritos por cientistas. Eles, os átomos, que deveriam ser partículas, têm, na verdade, a aparência de um pequeno furacão, sendo gerados pelos movimentos incessantes das subpartículas que são formados. Bom, aonde que as vibrações da energia se encontram nesse caso? Para explicar melhor isso, vamos ter que passar pelo estudo realizado por um famoso escritor americano, Gregg Braden, especialista em estudos que buscam ligações entre o DNA e a espiritualidade. Nesse experimento, amostras de DNA retiradas de placentas foram separadas em 2 grandes grupos, e ao lado de cada uma dessas amostras havia uma pessoa meditando. Metade delas se concentrava totalmente em boas emoções, como amor e felicidade, e a outra metade focava apenas em coisas ruins, como ódio e rancor. Mesmo que não aceitos inteiramente pela comunidade científica,
Os resultados encontrados são impressionantes. As amostras de DNA que foram influenciadas pelos sentimentos de amor se expandiram, e os que foram sufocados pelos sentimentos negativos acabaram retardando e diminuindo de tamanho. Ou seja, as vibrações energéticas flutuam pelo ar, influenciando o nosso corpo e até a nossa genética. Se você perguntar a um físico quântico o que ele quer atingir com seus estudos, uma das respostas mais prováveis será explicar aquilo que não conseguimos enxergar. O próprio espírito, principal foco da doutrina espírita, é algo que não podemos ver. Para essa doutrina, que busca a lógica dentro dos seus ensinamentos, o mundo em que vivemos e existimos é apenas um dos existentes. Ou, em outras palavras, existem diversos mundos e lugares que os olhos humanos não conseguem enxergar. São dois eixos que se completaram e que, de algum modo, enriqueceu ainda mais o conhecimento humano. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira, sobre religiosidade. Um grande abraço e até mais. Tchau!